Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é tratar de um tópico da revisão dentro da disciplina de processos estocásticos que trata de análise combinatória. Esse é um ramo da matemática que ele se dedica a contar o número possível de resultados de um experimento aleatório ou de algum fenômeno na natureza. E a gente vê que às vezes não é tão fácil você, uma vez que está descrito o experimento, você saber qual que é o número de resultados possíveis. E a análise combinatória ela serve para ajudar a gente e ter uma metodologia consistente para determinar esse número possível de experimentos, número possível de experimentos que concordem com alguma hipótese. Isso a gente vai ver conforme a gente avançar aqui. Então, dentro da análise combinatória, o primeiro é, tipo de problema que a gente vai tratar aqui são experimentos que permitem repetição. Em geral, essa parte de análise combinatória ela está intimamente ligada ao estudo de teoria de grafos, em particular como árvores de decisão vão se expandindo e o número de nós que você consegue inferir que tem no último nível ali dos ramos da sua árvore. E basicamente talvez com um exemplo fique um pouco mais simples aqui. Mas imagine que você tem um organismo bastante simples que ele seria composto, o DNA ele teria somente três, que a gente chama de bases nitrogenadas. Basicamente, o DNA ele tem essas bases nitrogenadas, dependendo de qual base nitrogenada o DNA eventualmente ele vai se dobrar de uma maneira diferente quando a célula precisar, no final do processo, gerar uma proteína. Quando o DNA se dobra, dependendo da maneira como ele se dobrar, isso vai gerar sequências de RNA que são diferentes. Uma vez que são formadas essas sequências de RNA, elas também acabam se dobrando e aí existe uma distinção ali, se ele é um RNA transmissor, RNA mensageiro, etc. Esse RNA ele vai se dobrar novamente e na hora de produzir a proteína, dependendo de como esse RNA tiver dobrado, as partes que podem constituir uma proteína vão se unir a essa sequência resultante aqui do dobramento do RNA e isso vai gerar proteínas diferentes que vão gerar metabolismos diferentes nas células, características diferentes. Então, apesar de ser um processo um pouco complicado, a gente pode dizer que o fenótipo do indivíduo ele vai depender diretamente, ou indiretamente no caso, da sequência de bases nitrogenadas que compõem o DNA desse indivíduo. Dos organismos que a gente conhece, as possíveis bases nitrogenadas que podem estar contidas ali dentro do DNA desse indivíduo, elas são exatamente quatro. A gente conhece aqui a adenina, agora eu preciso pegar uma cola aqui, citosina, a timina e a guanina.
E aqui a gente está imaginando que é um indivíduo bastante simples, que, por exemplo, ele tem somente N igual a 3 bases nitrogenadas dentro do seu DNA. Então aqui na base, chamando para N igual a 0, eu teria somente uma possibilidade, que seria nenhuma base está sendo utilizada dentro do DNA. E se a gente pegasse aqui um microscópio mágico e conseguisse enxergar a primeira base desse DNA, a gente sabe que existem 4 resultados possíveis que podem acontecer aqui. Você poderia ter na primeira base ali uma adenina ou uma já até esqueci o que é o C, uma timina, ou aqui uma guanina. Isso a gente vai considerar que isso aqui é chamado aqui de nível N igual a 1. Isso seria suficiente caso o indivíduo tivesse um DNA com somente uma base nitrogenada. Entretanto, para cada um desses resultados possíveis, para N igual a 2, se você pegar a segunda base nitrogenada, você poderia ter novamente qualquer um desses 4 possíveis bases nitrogenadas novamente. Então são experimentos que permitem a repetição de resultados anteriores, ou seja, se você tinha, vou pegar aqui o primeiro nível da adenina, se a gente pegar aqui para o nível N igual a 2, é possível que você tenha novamente aqui uma sequência de 2 adeninas em seguida. Então é possível a repetição das partes que geram essa sequência. Da mesma maneira, no segundo gene você teria aqui a citosina, ou uma timina, ou uma guanina. E assim por diante. Para cada nível aqui você está expandindo então a sua árvore em 4 ramos, e cada nível adicional vai expandir a sua árvore novamente em 4 ramos, uma vez que o número possível dessas bases nitrogenadas ele é constante. Então, se a gente tentar contar o número de indivíduos que são possíveis em função aqui do total de bases nitrogenadas que compõem este DNA, você teria o número de possibilidades de cada base nitrogenada, que ele é igual a 4, que é a cardinalidade desse conjunto aqui, elevado diretamente aqui a N. A gente está em 2021, existe a expectativa de lançamento do filme Duna, que é um filme que já foi lançado anteriormente na década de 80. Ele é um filme de ficção científica bastante diferente dos outros. A tecnologia ela se desenvolveu até que você tivesse inteligências artificiais complexas, mas aconteceu um grande problema: as inteligências artificiais foram proibidas, e para continuar desenvolvendo, ao invés de gerar máquinas complexas,
Os seres humanos do universo de Duna, eles tentam gerar manipulações específicas no DNA dos indivíduos, de maneira que eles sejam capazes de performar algumas funções ali de maneira mais adequada. Você tem gente que é basicamente um computador humano, tem, bom, etc, etc. E parte do início do filme Duna, que é baseado num livro do Frank Herbert, é que existe uma sociedade de bruxas lá que elas tentam gerar o indivíduo perfeito ali, digamos assim, o escolhido, o Anakin Skywalker, o Harry Potter ali do universo de Duna. E para isso, então, elas precisam encontrar indivíduos que tenham genes interessantes e manipular eles para produzirem descendentes, até que o filme Duna começa quando você tem lá o escolhido, Paul Atreides, e ele é enviado para o planeta Duna para cumprir uma profecia. Voltando ao exemplo, então, eu fiz uma pesquisa rápida aqui no número estimado de bases do genoma humano. Então, o que se acredita é que o número total de bases do genoma humano ele é superior a 3 bilhões, segundo o Wikipedia. Então seria 3 vezes 10 a 9. Então um rápido experimento aqui com o Google Colab, só para calcular uma conta aqui, que seria essa aqui, 4 elevado a n. Bom, para n igual a 3 vezes 10 na 9, o número total aqui de possíveis indivíduos que podem ser gerados aqui segundo esse mecanismo da natureza seria 4 elevado 4 seriam 4 as possibilidades das bases que compõem o DNA elevado ao número de bases que tem dentro do genoma. E o Python diz que isso aqui é maior do que ele consegue representar utilizando o sistema numérico padrão aqui do Python. Então esse número ele é absurdamente elevado. Vou indicar aqui que é no genoma humano. E aqui a gente vê que problemas de análise combinatória eles têm essa característica deles rapidamente eles chegar a um número de possibilidades de eventos que ele é absurdamente elevado. Dentro de outras estruturas de análise combinatória que não permitem a repetição, a primeira delas que a gente vai ver aqui dentro dessa revisão ela é chamada de permutação. Então você não permite repetições. Você teria, por exemplo, n posições e n possibilidades. Na primeira posição. Vamos pensar que você tem, por exemplo, 4 indivíduos que você quer alocar em 4 cadeiras. Ou seja, o número de possibilidades de indivíduos a serem alocados na primeira cadeira é igual numericamente ao número de cadeiras. E, além disso, todo mundo precisa ser alocado em uma cadeira. Bom, vamos ser extremamente criativos e chamar os indivíduos aqui de
1, 2, 3 e 4. Então, na cadeira zero imaginária aqui, como ela não existe, a gente não pode alocar ninguém. Quando a gente faz a alocação da primeira cadeira, ela é um pouquinho diferente daquele caso. Na primeira é igual, mas tentar fazer aqui um pouco maior para poder expandir os níveis aqui dessa árvore. Então, digamos que na primeira cadeira você pegou aqui e alocou um indivíduo. Você tem 4 possibilidades de indivíduos que você pode colocar na primeira cadeira. 1, 2, 3 e o 4. A permutação ela não permite repetições. Então, uma vez que o indivíduo 1 foi alocado na primeira cadeira, você não consegue colocar o indivíduo 1 novamente na segunda cadeira, uma vez que ele já está na primeira cadeira. Então, se a gente pegar aqui e expandir o segundo nível desta árvore, a gente vai expandir somente aquele primeiro ramo. Uma vez que o indivíduo 1 está na primeira cadeira, para a segunda cadeira você poderia colocar o indivíduo 2, o indivíduo 3 e aqui colocar o indivíduo 4. Aqui só didaticamente. Caso você tivesse alocado o indivíduo número 4, ou seja, a gente vai pegar aqui a parte de baixo da árvore. Para o segundo nível você poderia ter alocado aqui o indivíduo número 1, o indivíduo número 2 ou o indivíduo número 3. O que é interessante, em particular da permutação, é que ela tem um comportamento de recursividade. O que acontece? Se a gente fosse contar o número de possibilidades, e aqui considerando que são n maiúsculo níveis, a gente consegue ver aqui do exemplo. O número total de possibilidades, ele tem uma parcela que seria aqui a alocação do primeiro nível, ou seja, você teria n possibilidades. E a partir desse primeiro nível você tem o mesmo problema, só que ao invés de ter 4 indivíduos para você alocar, você tem 3 aqui no exemplo. Ou seja, você tem aqui que o número total de possibilidades ele é n vezes n possibilidades de n-1. O que você tem aqui a partir do primeiro nível é simplesmente o mesmo problema estruturalmente, só que ele é um pouquinho menor. Você teria um indivíduo a menos para alocar, mas você teria essa mesma ideia. E além desse comportamento recursivo, é necessário tratar alguns casos triviais aqui. Se você tem somente um indivíduo a ser alocado, você teria somente aqui uma possível maneira de alocar este indivíduo. Entretanto, é necessário aqui a gente também tratar outros casos esquisitos. Se você tiver 0 indivíduos, você, por curiosidade, também é igual a 1. Vocês podem achar que n possa aqui de 0 ser igual a 1 não faz muito sentido. Existe uma justificativa, vocês já devem ter visto, nas disciplinas de cálculo diferencial integral,
tabela de transformadas de Laplace, muitas vezes vocês vão encontrar algumas transformadas e transformadas inversas que elas dependem de uma função gama. A função gama ela se comporta de maneira parecida com essa operação matemática aqui, que depois a gente vai chamar de fatorial, mas aqui seria simplesmente o resultado da permutação. E se você pegar a função gama para o que seria equivalente a n igual a 0, na função gama ela vai retornar um valor igual a 1. Então, apesar de parecer estranho, o número de possibilidades aqui da permutação de 0 ele é igual a 1. E finalmente, resolvendo essa recursão, n vai ser igual a n, número de possibilidades de n-1 vai ser n-1 vezes n pós n-2, e você poderia ir seguindo aqui essa expansão, e eventualmente você chegaria aqui a n-1 vezes vezes 2 vezes 1, que seria quando você chegasse aqui. E isso a gente tem uma notação compacta que é n com ponto de exclamação, ou seja, n fatorial. Então, o número possível de experimentos que seguem essa estrutura de permutação sempre vai ser o número de posições a ser alocadas, ou o número de possibilidades na primeira posição, tomado seu fatorial, ou seja, produtório de k igual a 1 até n. Vou escrever isso aqui que é o produtório aqui de k igual a 1 até n maiúsculo de k. Bom, a terceira estrutura que vai ser revisada aqui dentro desse vídeo é o chamado arranjo. Ele novamente não permite repetições. Se o indivíduo está alocado na primeira posição, você não poderia alocar ele novamente em outras posições. Você teria n possibilidades de alocação do primeiro indivíduo. Você teria k alocações. E além disso, a ordem das alocações deve ser considerada. Para determinar o número de possibilidades do arranjo, a gente pode partir da permutação ali. Vamos dizer que a gente está num caso parecido ali com o caso anterior que a gente estava tratando. Até nem lembro aqui. Nem chegou a expandir muito essa árvore aqui com 4 possibilidades. Bom, só que ele é diferente da permutação no caso que a gente vai alocar aqui somente, por exemplo, 2 indivíduos. E a ordem das alocações ela deve ser considerada. Então aqui para o nível n igual a 0, você a princípio não teria nenhum indivíduo alocado. No primeiro nível, aqui ou na primeira alocação, você poderia colocar
4 indivíduos, 2, 3, 4. E para o segundo nível, você teria aqui 2, 3 e 4, 1, 3 e 4, 1, 2 e 4, e aqui finalmente 1, 2 e 3. Supondo que a gente estivesse trabalhando com a permutação, a gente expandiria ainda aqui para n igual a 3 e n igual a 4. Bom, no caso da permutação, no exemplo, eu não cheguei a fazer, mas no caso do arranjo a gente pararia por aqui. Então, para conseguir modelar esse tipo de estrutura, a gente precisa compensar a partir da permutação esses dois níveis aqui em que a gente não está alocando esses indivíduos. Então o número total aqui em função aqui tanto de n quanto de k, se fosse somente uma permutação que a gente determinou ali anteriormente, que isso aqui seria n fatorial, e digamos que fosse até mais alocações aqui, e para compensar esses dois níveis aqui que não estão sendo alocados, a árvore acabaria se expandindo aqui em n menos k fatorial possibilidades. Então, para compensar esses ramos que não estão sendo gerados da árvore, a gente acaba retirando eles aqui da conta por meio aqui desta divisão aqui por n menos k. E finalmente você tem a terceira estrutura aqui, que é chamada de combinação. Assim como as estruturas anteriores, a gente não permite repetições. Você teria n possíveis alocações na primeira posição, k alocações, até agora ele é idêntico ao arranjo, entretanto a ordem das alocações não importa. Então, retornando aqui rapidamente para o exemplo aqui do arranjo, imaginar que, por exemplo, o campeonato gaúcho ele é disputado por, sei lá, por 10 times. E imagina que o campeonato gaúcho fosse igual a um campeonato de escola ali, que no final tem um pódio e vão os 3 primeiros colocados do campeonato gaúcho para um pódio. Então, qual que seria o número possível de pódios ao final do campeonato gaúcho? Pódio em geral ele vai ter 3 lugares ali, pelo menos pódio de Olimpíada. E além disso, nesse caso do arranjo, a ordem das alocações deve ser considerada. Então,
e isso é bastante importante desde que eu vim para o Rio Grande do Sul. É bastante importante se o Grêmio termina antes do Inter ou o Inter termina na frente do Grêmio no campeonato. Na verdade, a maioria das pessoas só se importa com o Grenal, mas imagino que quem ganha o Campeonato Gaúcho também seja bastante importante aqui. Então, se você quer saber o número possível aqui de pódios que são possíveis de serem realizados aqui com os times do Campeonato Gaúcho, isso aqui seria N total para N, K, ou pode colocar aqui para 10,3, seria então 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial, isso aqui dá 10 vezes 9 vezes 8 dá 90 vezes 8, são, portanto, 720 possíveis combinações de pódios de um campeonato que tem 10 participantes e o pódio tem 3 posições. Na combinação, entretanto, a ordem das alocações ela é irrelevante. Digamos que você está organizando, sei lá, sua festa de casamento, alguma coisa assim, e você quer colocar, sei lá, suas 3 tias chatas ali na mesma mesa para que elas não fiquem incomodando o resto dos convidados. Então você vai ter uma mesa ali que vai ter tia A, tia B e tia C. E se você colocar tia A na primeira cadeira, tia B na segunda cadeira e tia C na terceira cadeira, bom, digamos, o seu problema de tentar minimizar a incomodação ali, tanto faz você trocar a ordem das cadeiras em que cada tia está sentada. Então isso cairia num problema de combinação e não um problema de arranjo. E para determinar o número de possibilidades da combinação, a gente vai partir do arranjo, ou seja, aqui o N combinação, vou chamar assim. Na verdade, N minúsculo, subscrito como de N e K. Ele vai ser, portanto, igual ao mesmo que você tinha ali do arranjo. E você precisa então compensar por essas, vamos chamar de simetrias do problema. Que pro seu problema tanto faz se tá a tia A na cadeira A e a tia B na cadeira 2. Tanto faz se para você, se você trocar a ordem das duas, botar a tia A na cadeira 2 e tia B na cadeira 1, isso daria a mesma coisa. Curiosamente, para você contar o número dessas simetrias, a gente já viu anteriormente que isso aqui é uma permutação. E é uma permutação que envolve as K-alocações. Então você coloca mais um fator aqui. K fatorial dividindo para você encontrar o número total de combinações. Exemplo mais clássico, digamos assim, chega no final do ano, pessoas burras como eu vem aquele prêmio gigante ali da Mega da Virada e acabam fazendo uma aposta ali por descargo de consciência. Vai que eu ganhe a Mega da Virada e fique extremamente rico. Bom, é uma mistura aqui de burrice e de ambição, né? Mas que eu me lembro então,
cada sorteio ali da Mega Sena você aposta no mínimo em K igual a 6 números. E você tinha um total de, se não me engano, 60 números que podem ser sorteados. E digamos que você queira avaliar qual que é a probabilidade de você acertar na Mega Sena, sendo que você faz somente uma aposta de 6 números, que é o que eu imagino a maior parte dos apostadores da Mega da Virada acabam fazendo. Bom, você teria então 60 números que vão ser alocados em 6 posições. Digamos que eu fizesse uma aposta 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente sabe que esse problema ele é uma combinação. Ele é uma combinação e não é um arranjo, exatamente porque a ordem com que você aloca os números ela é irrelevante. Se uma aposta 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela é completamente idêntica a uma aposta 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você ganharia o prêmio caso fosse sorteado em qualquer ordem dentro do sorteio. Então, para avaliar o número total de possíveis apostas, e aqui a gente vai considerar que todas as apostas teriam a mesma possibilidade de serem sorteadas lá no sorteio do fim do ano. Então aqui o N da combinação para 60,6 vai me dar então aqui 60 fatorial dividido por 60 menos 6 fatorial dividido por 6 fatorial. Isso aqui vai me dar 60 vezes 59 vezes 58 vezes 57 vezes 56 vezes 55 dividido por 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Então, retornando aqui para o Python, fiz um script rapidinho aqui para... Ele calcula aqui em N o total de possíveis resultados, possíveis apostas de 6 números numa Mega Sena de 60 possíveis números a serem escolhidos. E eu estou imprimindo aqui o recíproco, que é mais ou menos a probabilidade de eu vencer uma aposta da Mega Sena fazendo essa única aposta. Bom, o resultado está aqui em torno de 2 vezes 10 a menos 8, que vai dar em torno de 2 vezes 10 na menos 6% de probabilidade, ou seja, em torno de 2 milionésimos de %. Ou seja, minhas chances de ficar bilionário não são tão boas assim apostando na Mega Sena. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham considerado essa revisão útil e até a próxima.